Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria nos encontrarmos mais uma vez aqui nesse nosso canal do YouTube. Hoje, nesse domingo, dia 8 de julho de 2018, estamos então celebrando o 14º domingo do tempo comum. E as leituras propostas para a liturgia de hoje são as seguintes. Primeira leitura do livro de Ezequiel, capítulo 2, versículos de 2 a 5. Salmo responsorial, Salmo 122. Segunda leitura, extraída da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. E o evangelho proposto para essa reflexão de hoje, o evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6, que vai nos narrar o seguinte. Saindo dali, Jesus foi para sua própria terra. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam se admiravam. De onde lhe vem isso? Diziam, que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. Jesus então dizia-lhes, um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. E não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles, e percorria os povoados da região, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, estamos então celebrando hoje o 14º domingo do tempo comum. Vamos caminhando dentro desse nosso ano litúrgico e aprendendo e nos enriquecendo com os ensinamentos de Jesus. E a liturgia deste domingo revela que Deus então chama continuamente pessoas para serem testemunhas no mundo do seu projeto de vida e de salvação. Não interessa para Deus se essas pessoas são frágeis, limitadas, porque a força de Deus revela-se através da fraqueza e da fragilidade dessas pessoas, desses instrumentos humanos que deixam-se conduzir por Deus. E assim nós podemos compreender tudo aquilo que as leituras de hoje nos propõem para meditação e reflexão. Na primeira leitura de hoje, do profeta Ezequiel, nós temos então o profeta que narra para nós como se deu o chamado de Deus na vida dele para ele ser profeta. E vai dizer aí primeiro que Deus o preenche com o seu espírito e convida ele a se levantar. O levantar-se aqui não significa que ele estava caído, mas o levantar-se é viver como ressuscitado, o erguer-se, a postura de pessoas que de fato vivem a experiência do encontro com Deus. E assim, Ezequiel, preenchido do Espírito Santo, lembrando que lá no livro do Gênesis, quando Deus então infla, sopra as narinas, lá no capítulo 2, versículo 8 do livro do Gênesis, Deus então sopra através da narina, infla, e ali então dá o Espírito e forma o ser vivente. Então é o Espírito que nos dá vida, e esse levantar-se é viver uma vida segundo o Espírito. E assim Ezequiel pode assumir o chamado de Deus, de poder então ir ao encontro das pessoas. E olha, que pessoas são essas? Ora, são seus contemporâneos, pessoas que estão à sua volta, ao seu redor. E Ezequiel então é chamado a ser a voz de Deus no meio do seu povo. E Ezequiel é conhecido como o profeta da esperança. Mas, num primeiro momento, enquanto as pessoas pensavam que foram exilados e que o exílio iria durar pouco, Ezequiel, então, ele é duro e é autêntico, é verdadeiro.
e vai dizer, olha, se vocês estão pensando que o exílio vai durar pouco, se enganam. Se vocês não se converterem, não voltarem para os caminhos do Senhor, vocês então vão permanecer exilados por um bom tempo. E no segundo momento, Ezequiel também na segunda exílio que aconteceu, porque no primeiro momento aquele povo foi levado exilado, mas retornou e foi levado uma segunda remessa de pessoas para a Babilônia. Isso tudo em 586 a.C. E ali, nesse momento, Ezequiel já vem trazer então ali esperança para o povo. Que na medida em que o povo então fosse acolhendo novamente esse chamado de Deus de poder então resgatar, retomar a aliança, que o povo então iria novamente gozar de liberdade, iria retornar para Jerusalém. Então, a primeira leitura, ela fala para nós da experiência de Ezequiel, que após ser preenchido do Espírito Santo, chamado a levantar-se, a viver uma vida segundo o Espírito, pode ser sinal da presença de Deus, pode ser voz de Deus no meio do seu povo, do seu templo. E assim, meus queridos e amados irmãos, também nós, no dia do nosso batismo, recebemos esse mesmo Espírito Santo. E fomos convidados, chamados a poder trabalhar para poder também anunciar o nome de Deus. A sermos autênticos profetas, porque fomos ungidos no dia do nosso batismo como profetas e somos chamados a viver como tal. Só que, infelizmente, muitas pessoas se omitem desse seu chamado. Muitas pessoas se tornam cristãos de conveniência. E ali então, o mundo vai sofrendo as consequências disso, porque as pessoas vão deixando-se trilhar pelas vozes do mundo, e o mundo, ele é barulhento. Nós temos muitas vozes no mundo de hoje. Infelizmente, nós temos, muitas vozes que querem reger a sociedade e sempre nos caminhos contrários aos caminhos do Evangelho. A segunda leitura de hoje, nós temos então Paulo, que também foi chamado por Deus para poder evangelizar os pagãos. Paulo, ele era então fariseu, perseguidor de cristãos. E agora então, depois daquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, Paulo se torna um novo homem, assume um chamado também de poder ser o apóstolo dos gentios. E é isso que ele faz bravamente. E na segunda leitura de hoje, extraída aí da carta de Paulo aos Coríntios, nós temos então Paulo que vai nos falar justamente de um espinho na carne, a qual Deus lhe colocou para que então o seu ego não inflasse, o orgulho não subisse a cabeça. E olha que infelizmente nos dias de hoje temos muitas pessoas que trabalham em algum pastoral, movimento da igreja, mas que deixaram-se conduzir pelo orgulho, a autossuficiência, a soberba, a tal ponto de querer se promover, de aparecer mais do que o Cristo. Paulo vai nos dizer desse espinho na carne que lhe foi colocado, para que ele pudesse colocar no seu lugar. Então, meus queridos amados irmãos, nós somos frágeis, limitados, pecadores, mas é a graça de Deus que age através de nós. Deus quer então contar com cada um de nós como instrumentos, canais da sua graça. E assim que ele possa ser reconhecido, porque na medida que a nossa pequenez, ela então é conhecida, as pessoas então vão se surpreender quando de fato realizarmos algo em nome do Senhor, porque por nossa condição estaríamos limitados, mas é a graça de Deus que nos capacita e nos ajuda a podermos sermos sinais da sua presença e realizarmos maravilhas no nome do Senhor. É essa experiência que Paulo fez e que nós também somos chamados a fazer. E Paulo, então, quantas vezes rezou pedindo ao Senhor que tirasse esse espinho da carne? Mas Deus disse para ele, tua graça, minha graça te basta, e mais nada. E Paulo, então, vai reconhecer que é na minha fraqueza que então eu sou forte. Porque quando nós somos fracos,
nós permitimos Deus então agir. Por exemplo, há situações em que nós então achamos que dominamos tal assunto quando convidados para uma palestra, um retiro, enfim. E ali caímos então na tentação de deixar que o nosso conhecimento ele possa então nos iludir. E quando nós chegamos para a palestra e vamos colocar aquilo que nós queremos, nós vamos perceber que nós não conseguimos atingir o objetivo. Agora, quando nós silenciamos e deixamos que Deus então conduza, seja qual for a atividade, um momento de oração na igreja, nós vamos perceber que, com certeza, esse momento vai ter mais eficácia. A palavra vai atingir o coração, vai falar os corações das pessoas, a oração vai fluir. Por quê? Não somos nós, mas é Deus que age através de nós com o Deus Santo Espírito. E aí nós podemos então olhar para o Evangelho. No Evangelho nós temos então Jesus que volta para a sua terra. E onde é a terra de Jesus? Nazaré, lá na Galileia. E ali Jesus, com os seus discípulos, ao sábado, vai até a sinagoga e começa a ensinar. E as multidões então ficam maravilhadas, espantadas com a sabedoria de Jesus. E vão questionar: da onde lhe vem tudo isso? Da onde vem os milagres que ele realiza? Não é ele o filho de José o carpinteiro e de Maria? Seus irmãos aqui não moram conosco? Ou seja, as pessoas não conseguem olhar além da realidade humana para Jesus. E por isso deixam de experienciar as maravilhas de Deus, porque, como o próprio Evangelho de São Marcos vai nos dizer, Jesus não pôde realizar milagre nenhum ali pela falta de fé do seu povo. E quantas vezes, meus queridos amados irmãos, nós também, que somos pessoas de caminhada, não conseguimos também olhar além dessa realidade que nos cerca, porque estamos presos à violência, à corrupção, à injustiça. E ter fé nos dias de hoje é olhar além dessa realidade. Somente assim nós vamos enxergar aquilo que Deus está preparando para nós, que aos olhos físicos nós não conseguimos enxergar. E assim, feita essa experiência, Jesus também nos chama a atenção para que nós possamos perceber que nós, que também nos despojamos no discipulado, na pregação da palavra, no trabalho pastoral, muitas vezes não vão ser reconhecidos pelas pessoas e principalmente os mais próximos. Mas não podemos esmorecer, desanimar. Pelo contrário, vamos para outros lados, outros lugares, avancemos para águas mais profundas. E assim, com certeza, nós poderemos sempre, quando deixarmos conduzir pelo Espírito, Deus irá preparar então as pessoas certas para que nós possamos ali evangelizar. E assim, com certeza, essas pessoas poderão fazer a experiência do amor infinito e misericordioso de Deus, que transforma e muda a vida do ser humano, que orienta e dá sentido para a vida da humanidade. Essa experiência, meus queridos amados irmãos, que o Senhor convida cada um de nós a fazermos, de assumirmos o nosso compromisso de batizados e batizadas, para que nós possamos então transformar essa realidade que nos cerca, porque o mundo de hoje carece e muito de profetas, pessoas que denunciem toda injustiça, pessoas que não tenham medo, mas que na ousadia do Espírito possam ser canais da graça de Deus na vida do nosso povo. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza e que o Senhor nos capacite para que, vivendo a nossa vocação, o nosso chamado, possamos também nós ser instrumentos, canais da graça do Senhor, diante das pessoas a qual o Senhor nos enviar, porque é na nossa fraqueza que nós nos tornamos fortes. É na nossa fraqueza que Deus então consegue encontrar espaço para agir em nossa vida. Que possamos então nos habituar a abandonar-se nas mãos do Senhor, para que Ele faça de nós esses instrumentos eficazes, que possam então aí dar testemunho do seu amor, anunciando a sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Obrigado a você, meu querido e amado irmão, que nos acompanha através do nosso canal, que faz parte dessa nossa família, que se inscreveu em nosso canal. Meu muito obrigado a você. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, peço que você então se inscreva. É fácil, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se. E você também vem fazer parte dessa nossa família. Ajude-nos a divulgar o Evangelho, esse canal. Vamos crescer como profetas do Altíssimo, anunciando o nome do Senhor, aproveitando também desse espaço que nos é cedido aqui através do YouTube. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo a você um abraço fraterno. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.